hoje, a gente vai ter um papo rápido, vamos ver se vai até às 11, 10 para as 11, mais ou menos, e a gente escolhe um tema, né, para a gente debater um pouquinho e falar. Dessa vez a gente escolheu o tema transformação compulsória digital, né, que a gente está brincando com isso. Porque em alguns webinários que eu participei, eu acho que a gente fez mais pela transformação digital nos últimos 60 dias do que nos últimos 5 anos, né? Porque as empresas se diziam digitais e entrando na transformação digital, mas na verdade elas estavam nas suas áreas de conforto, mal e porcamente usando o Excel, né? E se diziam digitais. Então acho que a gente teve aí uma aceleração forte. A gente queria debater um pouquinho esse tema com vocês, vocês enxergam isso tanto com vocês, porque eu acho que as agências digitais já tinham isso meio nativo, né? Trabalhar remoto é uma competência que o digital já utilizava, mas para seus clientes era meio complicado, né? Então, como é que foi isso para os clientes, para vocês, para criar esse trabalho? Como é que vocês encararam essa transformação a forceps, né, nesses últimos dias? Mas eu queria começar primeiro você se apresentando. Fale um pouquinho de vocês, das suas agências, para a gente começar esse bate-papo. Quem começa aí, Flávio? Bem, vamos lá. A Gate7 ela é uma agência de estratégia promocional, né, muito forte na ativação de eventos, tá? E nosso forte não é digital, o nosso forte é, como eu disse, a ativação e promoção. A gente, infelizmente, porque eu acho que a gente tem uma tese aqui, tá? Que de cada macaco no seu galho, entendeu? Porque ninguém faz tudo, né? Você precisa de pessoas que são expertises em diversos canais. A gente acabou caindo um pouquinho para esse lado digital, porque nos nossos eventos é muito comum, por exemplo, as marcas ou as promotoras ou os organizadores de eventos terem as suas agências de promoção e terem as suas agências digitais. E como o Daltro comentou, por ser remoto, muitas agências digitais elas não vivenciam muito esse lado de eventos e promoções. E acaba, de certa forma, fazendo muito mais um macro, né? Então, quando um organizador chegava para nós e falava o seguinte: olha, preciso montar um evento assado, cozido e frito, a gente executava exatamente o que ele pedia em briefing, aquela coisa toda. Quando chegava no digital, a gente sentia que as agências que atendiam digitalmente essas empresas sentiam dificuldade de entender o briefing do evento especificamente. Entendiam da marca, entendiam da filosofia da marca, de todo o guideline dela, em termos de comunicação até, mas elas não entendiam o que o organizador e o promotor queriam fazer em relação ao evento, tá? E aí a gente acabava dando ideias, dando direcionamento para isso, né? Até para as próprias agências. Aí a gente acabou, neste caso específico, eu não tenho interesse, a gente não tem interesse em pegar a conta digital das empresas como um todo. A gente tem interesse em fazer, já que o mundo está cada vez mais globalizado e as ações estão cada vez mais entrelaçadas, no evento específico a gente disponibiliza a nossa plataforma digital, enfim, para ver qual é a melhor estratégia disso, né? E aí vem ao encontro do que você falou, e que eu acho que, já entrando nesse tema um pouquinho, que é a transformação digital como um todo. Na verdade, sim, a gente se sente Brasília, né? 50 anos em 5, né? Literalmente. É verdade. Né? E eu acho que isso tudo... Eu ouvi outro dia uma frase de que nós fomos catapultados para o futuro. Eu não acho que nós fomos catapultados para o futuro. Eu acho que ser catapultado para o futuro é você tentar prever um direcionamento do que vai acontecer lá na frente, né? O que aconteceu agora, que é muitas agências ou muitas empresas que se diziam digitais, elas não eram digitais. E agora elas estão sendo forçadas a fazer o seu lado digital. Por quê? Porque você não tem mais o contato físico atualmente, né? Então você tem que pensar como o cliente, cada vez mais como o cliente pensa dentro da sua casa. Você entendeu? E de certa forma, então, o que nós estamos fazendo aqui, literalmente um bate-papo virtual,
as pessoas falavam que faziam, mas na verdade faziam por Skype, né? A única coisa era o Skype. Então, eu acho que nós não fomos catapultados para o futuro. Nós já estávamos neste futuro, já era um presente, mas as pessoas elas não utilizavam dessa ferramenta, seja por medo, seja por conveniência, seja por é mais fácil pegar o carro e ir lá, e agora não, agora elas vão ter que literalmente entender quais são as ferramentas de todo este processo, como é que elas entendem isso, para que elas possam se entrelaçar mais. Penso nessa pequena introdução, eu penso isso e o porquê que nós atuamos um pouco no digital. Perfeito, acho que é por aí. Vamos debater um pouquinho isso mais para frente. Rafael. Oi, vamos lá. Eu sou diretor comercial, tá, da Pull-Up Software House. Nós somos, assim, eu gosto de fazer uma analogia com a construção civil, tá? Nós somos empreiteiros do mundo digital. Nós não somos agência, tá? A gente não trabalha nessa questão da comunicação, do conteúdo. A gente trabalha bastante auxiliando as agências. E esses últimos aí 50 dias foi realmente o pessoal tirando muito projeto da gaveta. Ou projetos da gaveta de digitalização, ou se adequando ao novo cenário. Até que eu tô fazendo projetos voltados até para o setor de eventos, porque o setor de eventos está procurando se adaptar. Então, assim, eu vejo a gente trabalha com a mão de obra de execução de projetos digitais. Nós estamos sentindo bastante como foi esse turnover. Então, assim, o pessoal está trazendo, até que assim, para a gente está contratando agora. Então, a gente está num processo agora que eu estou com a produção bem cheia, porque realmente aqueles clientes que tinham planos que a gente estava negociando há 2 anos estão começando a executar agora. Interessante. Não, é bem interessante. E assim, essa questão da cultura digital. Para a gente, nós já somos uma empresa que tem a questão digital já bem no DNA. Eu fico baseado em São Paulo. Toda a equipe de desenvolvimento fica em Formiga, Minas Gerais. Isso desde o nascimento. Então, sempre foi uma estrutura descentralizada. E até que assim, a gente tinha protocolos de home office que a gente já utilizava, principalmente quando você tinha um projeto muito grande e precisava de final de semana. E a gente desenvolveu esse protocolo com toda a equipe, às vezes ativava, às vezes não. Então, no momento que começou essa questão da pandemia, a mudança de chave para a gente foi bem tranquila, porque a gente já tinha esses protocolos já bem desenhados. Ninguém sofreu, vamos dizer assim. Mas eu percebi, principalmente das agências, das médias às grandes, que são clientes, que eles sentiram bastante. Esse pessoal sofreu bastante, até porque você tem uma estrutura que é extrema, que dá retorno, que funciona bem, para que você vai mudar? Entende? Aí agora que forçou a mudança, muita gente foi pego com as calças curtas. Muito gerente, muito RH não sabia o que fazer, como que eu vou metrificar esses caras, surgiu muita dúvida. E agora, assim, até que eu senti, nas primeiras 2 semanas, os orçamentos caíram praticamente zero. Passou essas 2 semanas, 3 semanas, os orçamentos voltaram com uma força muito maior. O que eu consegui entender com essa análise? Essas 2, 3 semanas iniciais foram o pessoal entendendo o que fazer, qual é o próximo estágio, campanhas se travaram, também teve um ponto negativo, que muito orçamento que estava na boca do gol, travou, gelou, e aí começou um novo ciclo de necessidades.
Então, assim, esse momento para a gente está sendo um momento desafiador de qualquer momento, porque de qualquer forma, até porque a gente está tendo aí uma mudança ambiental, mas o digital está muito forte. A gente está sentindo isso até porque eu estou precisando contratar para aguentar essa carga que está chegando. Então, interessante. É até meio paradoxal, né? Tem algumas empresas, alguns segmentos que tiveram um grande problema mesmo, né? Seus segmentos foram super atingidos, turismo, né? Imobiliário, e outros eles começam após o pânico, né? Aquela que falou, aquelas 2 semanas iniciais, eles começam a olhar, bom, peraí, vamos organizar, vamos usar esse tempo e esse período de uma maneira inteligente. O que dá para fazer? Por isso que alguns projetos, é interessante isso que você contou, eles saem da gaveta, né? Eu até tive um caso do presidente da Abra, estava contando num webinar que um cliente dele ligou e começou com ele um projeto de inteligência de dados. Né? Exato. Ele disse, cara, mas no meio da pandemia, vamos começar? Sim, cara, um projeto desse só para botar no ar, fazer setup, esse cara, 90 dias. Né? Então, vamos começar agora, porque lá por julho, agosto, ele vai estar pronto para rodar. Então é interessante isso, é muito interessante isso. Não, e apareceu, o que está acontecendo bastante é o aumento de streaming. Então tá vindo muito projeto focado em transmissão, somente por causa de shows, lives. Vem muito, eu tenho bastante, até Flávio, para essa questão de eventos. Agências de eventos estão procurando para trazer soluções, trazer oportunidades novas aí para dar uma reinventada no setor, mais ou menos. Gilberto, quer dar te apresenta aí e fala um pouquinho para nós. Claro, bom, eu sou o Fernando Ziberti, eu sou sócio da Conteúdo Online. Conteúdo Online é uma agência dedicada à produção de conteúdo e marketing de conteúdo. Mês que vem a gente vai comemorar o aniversário de uma forma não como a gente gostaria, mas mês que vem a gente comemora 20 anos. Então nós somos a agência que sobreviveu, pioneira de produção de conteúdo na Web Brasil, somos nós nesses anos todos. Eu senti queda, a gente tem uma característica de trabalhar com um portfólio de grandes empresas. Então eu senti 2 coisas. A primeira, houve uma queda mesmo de algumas readequações de budget. Alguns contratos nossos foram diminuídos, segundo nossos clientes, temporariamente. Eles esperam que daqui a 4 ou 5 meses a gente retome a produção total. Outros projetos novos foram paralisados e basicamente o que eles dizem para a gente o global, assim como nenhum, não sabe o que esperar daqui para frente. Então, muitos projetos nossos, onde a área de marketing digital, comunicação, ou marketing ou produtos, era uma área que dependia da contribuição de outras áreas para ter um budget, essas outras áreas viraram para eles e falaram, gente, a gente vai segurar, tá? Vai segurar, porque quando abrir a gente não sabe como é que ficam os nossos resultados. Tenho sentido um aumento de demanda, mas eu sinto muito um aumento de demanda reativa. Primeiro que são clientes muito pequenos, que a gente não atende, e depois que é gente que está tirando para todos os lados, tentando correr atrás de um tempo perdido. São N pessoas que querem começar a produzir conteúdo de qualquer maneira, porque acham que com isso saem na frente no posicionamento, o que não é verdade. Você sai na frente se você produzir, você estiver bem preparado, produzir um conteúdo de qualidade, original e tudo mais. Sobre isso das empresas serem digitais, gente, a gente atende basicamente, como eu disse, só empresa muito grande. E para vocês terem uma ideia de como essas empresas não eram digitais, um dos nossos contratos está emperrado porque a empresa não está preparada para assinaturas digitais. Então, o contrato tem que ser assinado pelo menos por 8 pessoas. Muitas dessas não estão nem em São Paulo. Muitas dessas fizeram, por exemplo, que nem o Rafael, e não foram para aqui do lado, foram para outros estados, de repente. Então, essas pessoas não estão disponíveis para assinar um contrato.
Então, tem isso, tem aquela questão também de vamos fazer uma call? Vamos. Ah, mas só faz uma call se você entrar no meu ambiente digital super seguro, porque a gente não pode usar mais nada. E o ambiente digital super seguro, para quem é de fora, gente, tem que ter IP fixo, tem que ter VPN com não sei o quê. Muitas vezes é quase impossível entrar. E fora isso, mais uma dessas empresas que a gente está renovando o contrato, uma das exigências do jurídico deles foi o alvará de funcionamento e o alvará de corpo de bombeiros para onde a conteúdo online fisicamente esteja instalada. Hoje em dia, a conteúdo online não está instalado em lugar nenhum, porque uma das coisas que a gente já estava vendo antes de começar tudo isso era começar a trabalhar remoto, que a gente pode fazer. Então não está. Então isso teve que escalar para o presidente da empresa, que é um grupo gigantesco, para dizer para ele, gente, olha só, a gente quer trabalhar com esses caras, e o cara falou, gente, esquece isso, é um absurdo. Vamos mudar esses procedimentos todos. Mas, cara, o jurídico dos caras não queria nem saber. Ou os caras apresentam o alvará de funcionamento e o alvará do corpo de bombeiros, ou a gente vai procurar outro fornecedor. Até que chegou o momento que a gente disse, então, gente, procura outro fornecedor. Porque são coisas que a gente não pode atender. Então, e essas são empresas que se dizem na vanguarda do digital, tá? São empresas que aparecem aí, que vocês veem CEO, CMO, CTO falando sobre algumas coisas e elas se consideram o suprassumo do digital que tem, só que tem esses procedimentos internos também. E isso é interessante, né? Porque a gente vê grandes companhias, isso é padrão. Eu estive dentro do grupo Publicis durante 5 anos e era assim. Até porque o jurídico, ele quer tirar da reta, né? O jurídico, não, isso aqui é o ideal, isso aqui é o mundo mais caro, isso aqui é inviável, isso aqui 98% dos fornecedores não cumprem, né, essas regras. Não, mas então você assina aqui que você quer correr risco. Então eles têm muito isso, essas grandes corporações ou grandes grupos, de exigirem coisas que são quase inexequíveis e tiram todo mundo do mercado. E que agora tem que mudar, porque não pode ser assim. Só que a mudança não é tão rápida com esse pessoal, né? Os caras estão mas acelerou, né? Eu acho que esse processo ele acelerou, porque agora, cara, não tem jeito, não tem quem faça. Ou nós vamos pagar 10 vezes mais do que deveria. Num desses grandes clientes está demorando 60 dias para homologar outra ferramenta de call que não seja o Teams dele. Porque o Teams, você não entra, se você não tiver uma série de segurança, você acaba não conseguindo entrar, apesar que o Teams deu uma flexibilizada em algumas coisas. Agora melhorou um pouquinho. Agora, eles estão demorando 60 dias para o TI deles homologar qualquer que seja outra ferramenta, nem que seja o Meet, o Zoom, sei lá o que seja. Entendeu? Mas está demorando 60 dias para isso, então ainda tem muita coisa para acontecer por aí. Tá, e nessa linha, gente, assim, depois de 60 dias, vocês, na carteira, né, de clientes que vocês atendem, vocês acreditam que eles realmente conseguiram dar um passo, né, conseguiram entender melhor esse modelo, ou ainda estão patinando muito para se adequarem a esse modelo? Você já está mais sedimentado? Eu seguindo na linha que o Viberto comentou, primeiro que é uma coisa completamente antagônica, né? Você é digital e você tem que mostrar, de certa forma, você tem que mostrar o plano de abandono da sua empresa. Se você está no coworking, né? Como é que funciona? Hoje em dia, trabalhar no coworking é clássico para gente. Exatamente, né? Então, vem contra toda essa tendência. Mas eu acho que, como a gente começou falando, as coisas vão ser forçadas a mudar. As pessoas, as empresas, as organizações, elas serão forçadas a procurar uma nova visão, porque, diferentemente das outras crises, onde elas eram pontuais, né, e em países específicos, essa é uma crise mundial. Então, todo mundo está sendo afetado, todas as empresas estão sendo afetadas, seja ela cliente, fornecedor, enfim. E seguindo a linha, até que o Vibert comentou, que hoje demora 60 dias para homologar, que não sai o alvará, que o cara tá em Maceió, nada contra Maceió, pelo amor de Deus, mas é que lá o IP é fixo, não tem IP fixo.
nessa semana foi lançado uma campanha em conjunto entre a Reserva e a Arezzo, tá? E que o próprio CEO da Reserva diz, né? Em épocas pré-pandemia ou antes da pandemia, isso seria impensável, por mais cabeças brilhantes que as empresas poderiam ter, que seria a união de co-brand, né, o antigo cross-marketing, né, que até isso se modernizou, que é em relação a, vamos fazer uma ação conjunta? Vamos, aí junta as duas empresas, o compliance de uma não bate com o compliance da outra, enfim, de tanta burocracia de como não fazer, ia melar, né? Mas nessa época de pandemia, as duas empresas simplesmente falaram o seguinte: escuta, posso vender Dia das Mães? Então a Reserva vai vender Schutz no Dia das Mães e a Schutz vai vender Reserva no Dia dos Pais. Ou seja, pelo simples fato de vamos nos ajudar economicamente, vamos ajudar o varejo, e aí lá você coloca por mais R$50 um cinto feminino, um cinto masculino, sei lá, enfim, carga agasalho. Então assim, eu acho que toda essa burocracia que o Vibert comentou e que ela acontece, né? Até em termos de pagamento, né? De 30, 60, 90, 120 dias, que eu acho, enfim, um absurdo. Eu acho que as pessoas e as empresas vão precisar modificar o seu status quo, né? Porque o que se colocou aí de vamos fazer um trabalho de pesquisa para agora, porque demora, elas vão precisar de novo pesquisar como é que o consumidor vai consumir a marca dele, que tudo vai pautar pela confiança e segurança, né? E hoje o consumidor já não pensa, ele pensa radicalmente diferente do que ele pensava há 60 dias atrás, quando isso tudo aconteceu. Então, é a minha visão para esse momento aí. Flávio Flávio tocou num ponto bem legal, que até na época a gente chegou a conversar sobre fazer alguma coisa pela Brad, mas acho que acabou não rolando, que para mim uma ajuda concreta que essas grandes empresas poderiam fazer fornecedor pequeno que tem nota de até, sei lá, R$10 mil, vamos parar com esse negócio de pagar a 90 dias e pagar 15, porque esse cara está precisando de caixa para viver. Não tenho como reclamar dos meus clientes, porque muitos deles, inclusive, viraram para mim e falaram: gente, tem essa verba aqui, já me dá uma nota, porque eu quero que você use essa verba para produzir para gente. Cara, mas eu não vi nenhuma empresa fazendo isso. Nenhuma. Continuam pagando a 90 dias, tem empresas que eu não trabalho, mas que eu fui embora de uma concorrência, porque a primeira coisa que falou: gente, a gente paga 120 dias. Isso é um absurdo. E eu não vi nenhum movimento de uma empresa que diga: nesse momento a gente vai pagar os pequenos fornecedores em 15, 20 dias. Eles têm caixa para isso, seja muito honesto, porque não é tanto assim. Eu acho que seria uma prova mesmo de uma parceria maior, que até agora eu não vi esse movimento, não. Mas eu acho, viu, Vibert, que Daltro, Rodrigo, Rafa e Letícia, eu acho que pode ser um momento até de voltar a essa discussão e apenas sugerir, né, às grandes empresas isso, né? Por exemplo, você, Vibert, que trabalha com grandes empresas, é um nicho que você tem. No nosso caso, eu vou falar do nosso caso, mas isso obviamente seria o ideal, mas não é a condição para isso, não é nenhuma condição sine qua non para isso. A gente, ao contrário, a gente gosta de trabalhar para pequenas empresas, porque nós somos pequenos, né? E aí, por que nós somos pequenos? Propositalmente, porque eu, como sócio-diretor da agência, eu gosto de sentar com o cara ali e ver, entender ter a sensibilidade do que ele realmente precisa, né? A gente atua muito mais com uma personalização de atendimento do que propriamente dito com uma agência de serviços, né? E a gente sofre. Eu fiz um trabalho para a Nestlé falo até marca, mas esse é o padrão dela, de R$20 mil em dezembro, que eu só recebi ontem. Porque era de 60, 90 dias, não sei o quê, que acabou que a nota foi emitida no dia 26 e notas do dia 15 até o dia 31 só paga no terceiro dia útil, nas quintas-feiras, enfim, aquela balela toda, e que só foi pago ontem, né?
Então, assim, eu acho que poderia sim fazer um movimento bacana sobre isso, a sugestão. Eu acho, assim, bom dia, pessoal, né? Primeiramente, né? Só para complementar o que vocês estão falando aí, assim, eu acho que realmente a gente tem que até conversar depois com a diretoria da Abrad como um todo, mas eu acho que é legal a gente colocar uma nota sobre essa questão aí, porque prazo de pagamento de 120, vamos falar assim, de 90 dias para cima, eu já acho muito absurdo. Eu sempre achei muito absurdo e eu já, por escolha própria, eu não participo de empresas que pagam com 90 dias. Até 60, por causa de um monte de burocracia que vai e volta, vai para outro país e volta, eu acho que é factível, né? Mais 95, 120, 180, como o doutor já comentou em Macol, e daí você ainda erra a nota e é mais 120, mais 180, sabe? Eu acho absurdo. Aqui, o que eu percebi, tá? Lógico, nesse momento aqui, sobre a questão financeira, adiantamento de pagamentos, a gente teve só um cliente, que é o nosso maior cliente, né, em termos de tamanho de empresa, né? Que sem a gente falar nada, Compras me ligou. Quando Compras me ligou, tremi na base, confesso que tremi na base. Falei assim, pô, vão me extorquir, vão me ferrar, certeza. Vamos aproveitar assim, cara, é o seguinte, ou você reduz o contrato aí ou a gente vai cancelar. Eu pensei que ia ser uma conversa nesse estilo, mas foi diferente. Falei assim, Rodrigo, a gente tem caixa, a gente tem dinheiro, e eu sei que eles têm muito dinheiro, entendeu? E a gente quer fazer um acordo, ter um desconto, lógico, ter algum benefício em troca, mas a gente quer adiantar o projeto que você está fazendo neste momento, né? A gente quer te adiantar ele por pagar à vista, o que falta, eram 4 parcelas, a gente quer adiantar as 4 parcelas, me dá um desconto, né? E eu confesso que eu dei um desconto, o desconto que eu dei foi um desconto proporcional a um adiantamento financeiro de boleto de banco, tá? Eu não dei nenhum desconto absurdo, eu verifiquei como é que, se eu fosse adiantar o dinheiro no banco, com um contrato, quanto que seria, eu fiz a mesma proposta, eles toparam, tá? E o outro foi, ele falou assim, esse FII mensal que a gente tem aqui, a gente vai adiantar 12 meses de contrato. Foi só um cliente que fez isso, tá? Eu achei, assim, fantástico pra mim, me ajudou bastante. Mas não acho que as empresas têm que fazer exatamente isso, né? Tipo, de ficar adiantando, porque também você cria um outro problema, né? A gente tem um controle, né? Você vai pegar essa grana e vai colocar num fundinho aqui nosso, né? Para ir usando e num problema a gente conseguir usar, mas a gente não pode gastar. Muita gente vai gastar e lá na frente não vai conseguir entregar pro cara. Então o cara também tem esse temor, essa preocupação, né? Pô, eu vou adiantar pro cara, depois o cara quebra e não consegue me entregar o negócio, entendeu? Mas o que eu acho que pelo menos a flexibilização financeira de pagar com 30 dias, sabe? Não segurar o pagamento, né? Eu conseguir pagar alguma coisa antecipada, eu acho que ajuda nessa fase aí, principalmente quem é pequeno e médio, porque o fluxo de caixa, se alguém tinha caixa, eu conheço alguns grandes amigos que eles são, como é que eu posso dizer, fissurados por caixa, fissurados. Os caras, assim, eles economizam o açúcar do café, você tem uma noção. E esse caixa deles vem sendo comido desde outubro do ano passado, sabe? Que o movimento já não estava muito legal, né? Começou a recuperar em fevereiro, veio a pandemia. A pandemia matou o caixa de todo mundo. Então, todo mundo trabalhando meio que quase no 0 a 0 o tempo todo ali, sabe? Então, eu acho até que realmente na Abrad a gente tem que falar com o nosso presidente internacional também e ver se a gente consegue criar alguma nota, alguma coisa assim, desse tipo para o mercado aí, para colaborar com essa questão do fluxo aí para a galera, entendeu? Ontem, perfeito. Para concluir aqui, teve uma pessoa que não é associada à Abrad, uma agência, que até me contatou via Facebook, mandei para o Daltro umas informações, para o Paulo. Ele falou assim, pô, Abrad, né? Ele não é associado, né? Mas ele acompanha a Abrad, é muito legal isso. Você, Abrad, vocês não conseguem falar com o governo federal para conseguir algum benefício, algum incentivo fiscal para as empresas, as agências digitais de pequeno e médio porte nesse momento de pandemia? Nós da Abrad já estamos tentando alguma coisa assim, né, Daltro, com a... Eu queria falar um pouquinho. Acho que a Abrad tem uma missão, né, que está bem clara. A Abrad regional, né, no caso da Abrad de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ela está mais próxima dos associados e faz esse tipo de evento que a gente está fazendo aqui e outras atividades para apoiar mais próximo do associado o seu dia a dia. Já a nacional, ela tem uma missão mais institucional, que é um pouco isso que o Rodrigo está falando, que a gente estava comentando aqui. Falar com o governo, tentar benefícios fiscais,
melhorar o processo de editais, porque se a gente está falando aqui de empresa privada pagando em 180 dias, o governo não tem prazo para pagar. Né? O governo paga quando quer. Né? Então, às vezes, a gente participa de uma licitação, isso é muito engraçado, todo mundo adora, né? Pega uma Secom lá, tem uma licitação de 40 milhões ano. Só que para tu botar a mão nesse dinheiro, meu amigo, tu bota na frente um monte de dinheiro antes. Então, a gente tem trabalhado, a Brad Nacional tem trabalhado para melhorar e deixar mais fair esses contratos. Em relação ao pagamento, acho que sim, a gente já se manifestou um tempo atrás, acho que não formalmente nas mídias, mas acho que a gente pode fazer. Agora, sim, é uma briga dura, tá? Porque isso é quase compliance, né? Como eu comentei, a Ambev, ela paga em 180 dias, né? Agora, tu fica imaginando o tamanho de um contas a pagar de uma Ambev, né? Até chegar nota, processar, bater com empenho, ver o fornecedor, bater se recebeu. Cara, é uma burocracia grande. É evidente que tem uma gordura aí, tem, né? Só que também os valores são maiores, né? Quando a gente fala de grandes empresas e fala de grandes valores na sua maioria das vezes. Quando fala de médias e pequenas, são valores menores. Aí é o custo-benefício, né? Como a gente quer fazer. Acho que como o Flávio estava comentando, às vezes a gente prefere falar com o dono, com o diretor financeiro e ter uma negociação e ter projetos menores, empresas menores com algum risco maior, mas isso acaba sendo mais saudável financeiramente para os nossos negócios. É um joguinho de xadrez tudo isso, né? Como a gente administra esses processos. E agora, em termos de pandemia, onde o caixa foi embora e alguns segmentos sofreram bastante, né, isso se torna talvez mais evidente. Vamos dar uma conversada assim, vamos ver se a gente apoia de alguma forma isso, os associados. Rodrigo, eu queria passar, até porque daqui a pouco eu vou ter que sair, porque eu tenho um call às 11. Então, assim, de minha parte, para mim é um prazer bater esse papo com vocês toda quinta-feira. O Rodrigo, né, não sei se vocês souberam, mas a gente teve eleições na terça-feira. Não sei se alguém participou aqui das eleições. O Rodrigo foi eleito o presidente para a nova gestão 2020-2021. E aí está cheio de gás e com vontade de fazer um monte de coisa, né? Então, uma delas, a gente está próximo dos associados e de vocês e poder trocar mais e apoiar mais no dia a dia das agências. Então, podem contar comigo, eu continuo na diretoria da Brad e vamos tentar fazer isso mais vezes. Agradecer a confiança que o pessoal teve em mim aí para me eleger como presidente, tá? Pode ser fazer o meu melhor aí. A gente já está falando desde o começo do ano de se aproximar bem dos associados, bem mesmo. Essas reuniões que nós estamos fazendo online, elas seriam presenciais, né? A gente com mais pessoas até para conseguir rodar mais rapidamente todos os associados, né? Mas elas seriam presenciais lá na sede da Brad de São Paulo e com umas 8, 10 pessoas, né, por café da manhã por semana, né? Para a gente realmente trocar ideia e conversar. E a ideia realmente desse encontro, tá, é a gente juntar empresas associadas da Brad com perfis diferentes, com atuações diferentes para criar network mesmo, criar parceria, né? O Rael Cofani é uma produtora de tecnologia, faz muitos projetos digitais, o Fernando trabalha com conteúdo online, o Flávio, pelo que eu entendi, você trabalha com eventos, né, bastante também, né? O Dalton Martins tem uma ótima experiência aí com a parte de operações digitais, entendeu? Nas agências. Eu também sou de tecnologia também. Então, a nossa ideia justamente é a gente aproximar os associados para eles criarem negócios entre si. Cada call que a gente faz, depois de uma call, sempre tem um novo bate-papo com alguém. Às vezes, em calls mesmo, já um fala que tem um negócio para o outro, entendeu? Então, justamente é se aproximar. A associação ela é feita justamente para isso, né? A gente vai ter um meeting, eu não lembro qual a data, tu pode confirmar com a gente aí, sobre aquisição de fusões, né? Que o Dalton vai estar regendo aí. É um tema muito legal, está sendo criado um grupo também exclusivo para isso, para debater isso, porque na Brad já teve a agência que se fundiu, né? Se conheceu na Brad, se fundiu e ficou grande, entendeu? Então é um momento para isso, juntar forças, né? Tem oportunidades, né? Lógico que tem oportunismo e oportunidade, né?
a gente tem que só conseguir, com a nossa experiência, diferenciar o que é oportunismo e o que é oportunidade. Só que a gente está aqui para ajudar. E eu vou falar para vocês, a gente está trabalhando muito, tá? A Letícia que está aqui com a gente, eu converso com ela o tempo todo, o dia inteiro. Tá tendo muita ação paralela rodando. Lógico que a gente gostaria que terminasse elas mais rápido, mas realmente o remoto ele ajuda em alguns pontos, atrapalha em outros, mas as coisas estão andando. E a gente aceita extremamente sugestões de vocês, tá? Sugestões pode ser, Rodrigo, vamos falar com essa empresa para ver se a gente consegue um benefício, tô com um conteúdo legal para poder divulgar, eu não acho isso muito legal na Abrad, que será que a gente pode mudar, será que a Abrad pode fazer aquilo? A gente precisa de participação, tá? Precisa mesmo de participação. Então, contem com a gente na Abrad, a gente está aqui para ajudar vocês. Agora a gente tem que tentar ajudar todo mundo a ter uma boa, como o Marcelo Souza fez até num artigo que ele fez bem legal sobre a questão do Covid. Agora nós temos que conseguir todo mundo ter um perde-perde bom, né? Um perde-perde que todo mundo consiga passar pela crise, mas a ideia é a gente construir sempre um ganha-ganha, né? E o Fernando Viberti também está nessa call, o Dalton acabou não comentando, mas ele também é diretor, né? Ele também está na chapa da Abrad 2020-2021. O Fernando Viberti ele vai cuidar da parte de relação da educação, né, com as universidades, com o centro de estudo, né, para ver se a gente consegue aprimorar cursos digitais, profissionais, né. Meu grande objetivo, na verdade, nesses 2 anos, com as universidades, com os cursos digitais, é de tentar conseguir ver se a grade, né, está condizente com o que o mercado espera. Resumindo um pouco, sabe? Porque eu já dou aula em algumas universidades e cursos, né? E quando eu pego o material do antigo professor, ou até mesmo daquela grade atual, o material, às vezes, ele tá muito antigo mesmo, sabe? Você vê ensinando coisa que a gente nem usa mais. Então, a nossa ideia justamente é tentar deixar o profissional um pouco mais antenado, bem mais ligado ao digital do momento. E o Fernando, ele vai encabeçar isso aí. A gente conseguiu agora uma boa parceria com a Univem, né? A gente começou uma parceria com a Univem, que é uma universidade de Marília, interior de São Paulo. E junto com isso também, a gente criou embaixadores no interior de São Paulo, né? São 4 regiões, dividiu em 4 embaixadores, né? Para justamente proliferar o interior e fazer com que o interior tenha mais força no digital, né? Hoje em dia, nós temos mais de 200 associados na Abrad de São Paulo. Esses 200, acho que 80% ou 90% é da capital. O resto é do interior. E o interior tem muita agência, o interior tem muita necessidade de informação. E a gente tem que chegar até eles. E a gente, com essa ação, a gente vai chegar também, tá bom? É isso que eu queria falar um pouco. E muito obrigado pelo tempo de vocês. É ótimo falar com vocês, viu? A gente aprende bastante também. Legal, Rodrigo. Só deixa eu dar um último toque. Esse webinar de fusões e aquisições vai ser dia 14, às 11 horas da manhã. A gente já mandou convite para todos os associados. Ele é restrito a associados, né? Quem quiser participar ou é associado ou se associa, né? Ou então acredito que aí vai ter um valor para quem é fora da rede de associados da Abrad. Vai ser muito interessante, porque eu acho que nesse momento de crise, ele potencializa as fusões, principalmente, né? Entre juntar forças e competências complementares e criar uma empresa maior e melhor para passar pela crise e depois crescer de forma mais rápida. Então vai ser bem bacana esse webinar de fusões e aquisições. Vale a pena participar. Ok, gente? Obrigado. Foi um prazer. Obrigado, Dalton, Fernando, Letícia, obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Rafael, prazer. Rodrigo, prazer e boa sorte. Obrigado mesmo. Na empreitada, tá? Como eu disse, eu estou à disposição para unirmos forças, né? Se formar já é difícil, dividir então mais ainda. Isso mesmo, tem razão. O nosso expertise é evento, a gente acabou caindo para o lado digital muito mais por uma demanda, por uma necessidade, até por não conhecer ou não ter a confiança necessária, justamente por, às vezes, não conseguir distinguir oportunismo com oportunidade, viu, Rodrigo? Mas eu até prefiro ter parceiros realmente que possam me auxiliar nesse digital para os meus eventos, que assim eu penso só no evento. Então, estou à disposição, tá? Para qualquer parceria bacana que seja nesse momento de perde-perde para vir o ganha-ganha depois. Obrigado a todos aí. Obrigado, gente. Obrigado também aí todo mundo aí, obrigado pelo tempo, vale. Muito obrigado aí, Rodrigo aí, o Dalton, todo mundo aí pelo convite aí, pelo bate-papo hoje.
Valeu, gente. Falou. Forte abraço. Obrigado, viu? Valeu. Grande abraço. Tá.